Amém? Então vamos à Bíblia, vamos abri-la em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é o Evangelho diferente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. Então acompanhe a leitura, por favor, do texto bíblico. O apóstolo São Paulo fala com a igreja e ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa virgem pura é a igreja. Então Paulo tinha um zelo de Deus pela igreja, para que a igreja não fosse maculada, para que a igreja não fosse vítima de falsos ensinamentos. Mas no versículo 3 ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê discernimento, nos dê compreensão sobre isso. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos outra vez aqui reunidos. Isso é um privilégio que o Senhor tem nos concedido. Estar aqui nesse santuário, poder com os nossos lábios adorar o Senhor, o Deus eterno, louvar o teu nome, porque o Senhor é o único que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, porque o Senhor é o único e soberano Deus, porque não há outro Deus, só há um. Os outros deuses que o mundo adora são deuses falsos, são deuses criados pela arte e pela imaginação dos homens. Mas o Senhor não, o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Deus de infinita bondade e misericórdia, o Deus que nos revelou a sua palavra, a sua verdade, os seus mistérios. E nós queremos, nessa noite de domingo, Senhor, ouvir um pouco mais da tua palavra, aprender mais de ti. Queremos crescer na tua graça, no teu conhecimento, na tua verdade. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, porque a minha suficiência ela vem de ti. Não é uma capacidade minha, não é uma capacidade humana, é a suficiência que vem do teu Espírito Santo, que me habita para sempre. E que tudo que for falado desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, e que seja para o amadurecimento espiritual do teu povo, da tua igreja santa. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esse receio que o apóstolo São Paulo tinha há 2000 anos atrás, infelizmente, logo no segundo século
depois de Cristo, no segundo século da era cristã, já mostrou que ele tinha razão de ter esse receio. Porque não demorou muito e falsos mestres se introduziram na igreja, começaram a pregar um outro Jesus, que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Nós vimos alguma coisa sobre isso hoje de manhã aqui na igreja. E fizeram mais. Paulo disse: eu tenho um receio, que assim como a serpente, assim como o diabo, com a sua astúcia, enganou a Eva, que ele venha e corrompa a mente de vocês, introduza um evangelho diferente desses que vocês abraçaram, e que vocês venham a tolerar de boa mente essa gente. Ora, isso também aconteceu. A tradição religiosa tem ensinado que existem 4 evangelhos. Olha, aonde você for, a igreja que você for, a denominação que você for, todo mundo diz: existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que isso não é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram evangelhos, são livros escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem um relato do ministério terreno de Jesus, Cristo no cumprimento da lei. A verdade bíblica é que existe um só evangelho para a igreja, e esse evangelho único foi revelado ao apóstolo Paulo pelo Cristo ressuscitado. Você sabe que até o advento da manifestação de Jesus ao mundo, a morte e ressurreição de Jesus, o que havia nesse mundo era a velha aliança. A palavra que devia ser crida, que devia ser obedecida, era a lei que Deus havia revelado a Moisés lá no alto do Monte Sinai. Mas quando Jesus se manifestou ao mundo, e isso estava dentro dos desígnios de Deus, dentro dos planos de Deus, Deus revogou a velha aliança, Deus revogou a lei, Deus estabeleceu uma nova aliança, que a Bíblia diz é de melhores e superiores promessas, e a palavra que tem que ser crida, que tem que ser obedecida, é o evangelho da graça de Deus, que Jesus ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo, depois que Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Essa é a verdade da Bíblia. Se você adiantar um pouquinho para a epístola de Paulo aos Gálatas, só virar uma página que já está aí, você vai ver como o apóstolo Paulo explica isso muito bem. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ele começa essa epístola dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Logo no início dessa carta, o apóstolo Paulo, ele aborda a questão da sua autoridade apostólica. Ele diz: olha, quem me constituiu apóstolo foi o próprio Jesus. Não foi homem nenhum. Não foi uma instituição humana que decidiu me constituir apóstolo. Foi o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi o 12º apóstolo, né? E quando Jesus constituiu Paulo apóstolo, ele fechou o colegiado apostólico, que forma o quê? O fundamento espiritual da igreja. Não existe novos apóstolos, só existe 12 apóstolos. Esses caras que ficam aí se apresentando como apóstolos são falsos apóstolos, são impostores. Só existe 12 apóstolos, ali parou o apostolado. Agora, o interessante aqui é que esta carta, ela foi escrita a pessoas a quem Paulo já havia pregado o verdadeiro evangelho, já no início do 1º século. Paulo escreve para ele. Só por quê? Porque houve a necessidade de Paulo escrever essa carta? Porque Paulo sabe que eles estavam sendo seduzidos a crerem num outro evangelho, num evangelho pervertido, num evangelho adulterado. Acompanhe a leitura do versículo 6 em diante. O apóstolo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí você pergunta: e tem outro? Não, não tem. Você vê que ele explica no versículo 7. O qual não é outro, senão
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós quem? Paulo, Timóteo, Barnabé, Tito, que eram os pregadores do evangelho da graça, eles, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além desse que nós temos pregado, seja anátema, seja considerado maldito, seja considerado filho do diabo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então alguns estavam perturbando os irmãos da Galácia, pregando um outro evangelho, que na verdade Paulo diz não é outro, mas haviam homens que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, aquele que Jesus ressuscitado revelou para ele. Agora, o que é perverter o evangelho? O que é isso? Quando é que uma pessoa consegue perverter o evangelho? É quando ela ou faz acréscimos, ou ela acrescenta alguma coisa, ou ela diminui alguma coisa daquilo que Jesus ressuscitado revelou a Paulo. Subtraiu alguma verdade ou aumentou alguma coisa, está pervertendo o evangelho. Então isso aconteceu no início da igreja e continua acontecendo até os dias de hoje, através de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos líderes espirituais. Por exemplo, Jesus nunca mandou Paulo ensinar o seu povo, ensinar a sua igreja que a salvação se perdia. Nunca mandou. Nunca mandou Paulo ensinar a igreja que o homem tem livre-arbítrio, mas isso é ensinado. Se ensina que salvação se perde, que você pode estar salvo hoje, não estar salvo amanhã, que a pessoa um dia está nos braços de Jesus, se não tiver cuidado no outro dia ela está nas mãos do diabo. Se ensina que o homem tem livre-arbítrio, que é o homem que decide se quer, se não quer, se vai, se não vai, quando não é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Presta atenção no que Deus fala. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus nos escolheu desde o princípio. Que princípio é esse? Antes da fundação do mundo, quando Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, Ele nos predestinou para Ele mesmo. Por isso, o pecado de Adão nos matou, mas Deus vem de lá e nos dá vida outra vez. Amém? Abrem Efésios, capítulo 1. Quando ele diz nos escolheu, está falando com pessoas salvas, está falando com pessoas convertidas, está falando com pessoas que já experimentaram o milagre do novo nascimento, né? Então, Efésios capítulo 1, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Agora ele diz à igreja: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para o diabo, para viver uma aventura. Se você conseguir voltar para o céu, voltou. Se não conseguiu, ferrou-se. É isso que a Bíblia diz? Não. Ele nos predestinou para Ele próprio, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o livre-arbítrio do homem. Hã? Não fala em livre-arbítrio aí?
Interessante. Fala não. Segundo o beneplácito da sua vontade. Agora leia o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Onde é que está o livre-arbítrio? Não está. Essa é a verdade da Bíblia. Para não ter dúvidas, abre Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque tem alguns indivíduos que dizem assim, não, o pastor Carlos, ele pega alguns versículos isolados e cria uma doutrina. Versículos isolados, coisa nenhuma. Isso aqui está na Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Agora ele diz à igreja de Roma, porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Primeiro Deus te criou como um ser espiritual. Ele criou o teu espírito no céu. Você é um ser espiritual. Você está por um breve período de tempo com o teu espírito revestido num corpo de carne, mas daqui a pouco esse corpo de carne chega ao fim, tem que morrer, mas o teu espírito continua. Então ele nos conheceu, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem do Filho de Deus? Um ser de carne, um corpo humano. Aquele corpo que foi gerado no ventre da Virgem pelo próprio Deus, de uma forma sobrenatural, só que um corpo que não trazia a semente do pecado como o nosso traz. Então ele nos predestinou para termos esse corpo de carne semelhante ao Filho. Aí o pecado de Adão nos matou. O que é que aconteceu? Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, só se torna cristão, só se torna salvo aqueles que Deus predestinou para a salvação. Não depende do homem querer, não depende do homem decidir, não depende do homem tomar uma atitude, fica pastorzado aí dizendo, tome uma atitude, aceite Jesus, chegou a hora, aceite. Não, o homem não pode fazer isso. O homem quando nasce, ele nasce morto em delitos e pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque o homem está morto espiritualmente. Então, aqueles que Deus predestinou, cada um a seu tempo, Deus chama. Ele não chamou você? Ele não chamou a mim? Você pensa que fui eu que decidi me tornar um cristão? Você pensa que fui eu que decidi me tornar um pastor? Não, eu nunca sonhei na minha vida em ser pastor. Pelo contrário, eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro. Sério, praticante, de viver ali no pé do padre, devoto de São Jorge, devoto de Maria. Eu dizia, sou católico e vou morrer católico. Batia no pé. Detestava a igreja que não fosse a igreja católica. Quando eu morei em João Pessoa, na Paraíba, tinha uma igreja perto da casa, na nossa casa, e toda quarta-feira, quando tinha culto ou domingo, a gente ia perturbar o culto, jogando pedra no telhado da igreja para perturbar o culto. Por que hoje eu sou um pastor? Por que de repente tudo mudou na minha vida? Porque não é uma decisão sua, não é uma decisão minha, é uma decisão de Deus. Já estava determinado por Deus que eu seria o que eu sou hoje, que haveria essa reviravolta total na minha vida. Amém? Então, aos que predestinou,
a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí alguém diz assim: pastor, tudo bem, mas se ao longo da caminhada espiritual, mesmo depois que Deus chama, justifica e glorifica, se a pessoa der uma bobeira, ela perde todos os benefícios de Deus, ela perde a sua salvação. Impossível, absolutamente impossível. Vou te mostrar por quê. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6. Olha o que Jesus mandou Paulo dizer à igreja. E ele diz com convicção: estou plenamente certo, quer dizer, não tenho dúvidas, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Deus começa uma boa obra em alguém, Ele não deixa pela metade. Ele há de completar aquela boa obra até o dia de Cristo Jesus. Aí você diz assim: pastor, e se a pessoa pecar, não perde a salvação? Não. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Quem é que não peca? Quem aqui teria a ousadia de levantar a mão e dizer: eu não peco? Eu não teria essa coragem, porque todos nós pecamos. Então, se pecar, recebe de Deus disciplina, correção e açoite, mas de maneira nenhuma pode perder a sua salvação. Não há essa possibilidade. Vamos conferir isso. Salmo 89. Salmo 89, versículo 30 em diante. Presta atenção no que Deus fala. Ele está dizendo assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, quem não tem conhecimento de Deus já responderia: vai para o inferno. Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Não. Vamos ver se Deus faz isso. Então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Olha, como nós fazemos quando os nossos filhos nos desobedecem? Como é que você faz, você que tem filho, quando você diz: meu filho, não faça isso? Você sabe que aquilo não é bom, aquilo não é direito, e o teu filho vai e faz. Você pune o filho, põe de castigo, não deixa o filho jogar videogame, não deixa ir jogar futebol com os amigos. Se você dá uma mesada final de semana para ir no shopping, ir no cinema, você corta a mesada. Deus faz o mesmo conosco, irmão. Ele disciplina. Você começa a viver uma vida errada, você começa a brincar com a vida espiritual, vem disciplina de Deus. As portas se fecham,
os teus planos não conseguem ser vitoriosos, os teus sonhos não se concretizam, e às vezes essa disciplina de Deus pode até se tornar num açoite, ai Jesus, que é uma morte prematura. Deus fazer com que você morra prematuramente. Aconteceu isso com Saul, né? Todos nós conhecemos a história de Saul. Então veja, por favor, alguém poderia pegar um lenço para mim lá em cima? Bem rápido. Eu esqueci meu lenço. Então veja só, irmãos, diante disso aqui, nós podemos ter absoluta certeza que aonde se prega que o homem tem livre-arbítrio, onde se prega que a salvação se perde, está se pregando um evangelho diferente. Não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho que Paulo recebeu da boca do justo, é o evangelho pervertido. Não importa a denominação, seja a denominação que for, está pregando o evangelho pervertido. Irmãos, o Senhor Jesus nunca mandou Paulo ensinar o seu povo a fazer corrente de libertação, a fazer fogueira santa, a participar de um culto para quebrar maldições. Onde está isso aqui na Bíblia? Mas quantos movimentos religiosos praticam isso? Induzem milhões e milhões de pessoas a acreditarem nisso. Você tem que se libertar, você tem que fazer uma corrente, o demônio está na tua vida, tem um trabalho de macumba que está feito, não porque você tem que participar de um culto para quebrar maldições, não, se você quer ser abençoado por Deus, participe de uma fogueira santa, coloque o teu dinheiro, coloque o teu pedido junto. Isso está aí disseminado, isso aí virou uma verdadeira febre. Oi? Desligou a câmera? Isso virou uma verdadeira febre. Abre em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eis a boa nova que o apóstolo Paulo traz para a igreja. E ele diz, falando de Jesus Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, até a cruz, até o advento da morte e ressurreição de Jesus, era o império das trevas, que começou lá no Jardim do Éden. Demônio entrava, demônio saía, demônio voltava com mais 7. Aquilo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João, o endemoniado gadareno, tudo aquilo ali era o império das trevas. Paulo diz, quando Jesus veio, e na cruz do Calvário ele disse, está consumado. Quando ele consumou todas as coisas, ele nos libertou. Nos quem? Nós quem? Os filhos dele, do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos aonde? No reino do Filho do seu amor. Pode um filho de Deus voltar para o império das trevas? Possível. Não há essa possibilidade. Mas nenhuma. Então ele nos libertou. Então quando você vê sujeito no rádio, na televisão, na rua, seja onde for, porque você tem que se libertar, diga, não, Jesus já me libertou há 2000 anos atrás. Eu estou liberto em nome de Jesus Cristo. Amém? Volte em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Agora Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nos resgatou das maldições ou não nos resgatou? Resgatou. E como é que aparecem indivíduos que conseguem disseminar um ensinamento da igreja de que você tem que quebrar maldições, que há maldições hereditárias, que a pessoa não está sendo bem sucedida porque tem uma maldição que veio do bisavô, do tataravô, não sei de onde, não sei de onde. É mentira. Não há maldições. Na cruz, ele nos resgatou de todas as maldições. Então todos esses ensinamentos fazem parte da perversão do evangelho. É um evangelho pervertido. Volte um pouco atrás, capítulo 1. Vamos ler outra vez o versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, Paulo diz, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue para vocês evangelho que vá além desse que eu prego, seja anátema. E aí ele vai mais fundo. Assim como já dissemos, e agora eu repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema, seja considerado maldito, seja considerado filho do diabo, seja considerado destinado à perdição. Então qualquer pessoa que ensina um evangelho diferente do que aquele evangelho que Jesus revelou a Paulo, olha, é maldito, é vaso de desonra, é filho do diabo. Se for de Deus, está pregando por engano. Na hora que ele ouve a verdade, olha, ele rompe com o erro, ele rompe com a mentira, ele rompe com a perversão espiritual. Na sequência, o apóstolo mostra qual é a fonte desse evangelho único e verdadeiro. Versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Antes, era assim que ele vivia. Procurava o favor dos homens, era benquisto pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, batiam nas costas de Paulo, davam cartas a Paulo com autorização para prender os cristãos, para arrebentar com todo mundo, para matar pessoas. Ele disse: vocês estão vendo o meu comportamento agora? Eu ainda procuro agradar os homens? Se agradasse ainda aos homens, como ele fazia antes, ele diz: eu não seria servo de Cristo. Versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que Paulo afirma enfaticamente que o evangelho que ele pregava, que ele proclamava, não veio de homem algum, não foi ninguém que lhe ensinou, ele não aprendeu com aqueles que já eram apóstolos antes dele. Primeiro, se fosse o evangelho que viesse dos homens, seria agradável aos homens. Tudo aquilo que o homem cria é sempre para beneficiar ele próprio, né? A primeira coisa. Mas veja, Paulo está sendo perseguido até pelos próprios Gálatas. Por causa de quê? Por causa do evangelho que ele pregava. Quer ver? Capítulo 4, versículo 16. Ele pergunta a esses irmãos da Galácia: tornei-me porventura vosso inimigo, pois vos dizer a verdade. Quer dizer que já estavam considerando Paulo como inimigo. Aí ele pergunta: eu me tornei inimigo de vocês só porque eu ensinei a vocês a verdade, só porque eu falei a vocês a verdade? Quer dizer que ele está sendo perseguido porque agora ele procurava agradar a Deus, não aos homens. Não aos homens. Volte no capítulo 1, versículo 13. Ele continua o seu argumento: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo,
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajavam-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha, meu irmão, quando um filho de Deus, quando um eleito de Deus, ouve o evangelho da graça de Deus, ele tem que romper com o erro, ele tem que romper com a mentira, ele tem que romper com as tradições mentirosas. Todo o procedimento daquela pessoa muda por inteiro. Eu posso parafrasear Paulo e dizer: porque vocês viram qual foi o meu proceder outrora no pentecostalismo, como eu, sobremaneira, persegui a igreja de Deus. Porque quando eu era pentecostal, olha, eu persegui a igreja. Se alguém viesse falar de Bíblia, que Bíblia que nada, o negócio é fogo no diabo. O importante é crer em Jesus. Esse bando de fanáticos, você quer saber de Bíblia, Bíblia, para que Bíblia? Não precisa de Bíblia. Ainda dizia assim: Jesus não precisou de Bíblia. Claro, ele era a própria Bíblia, né? Então eu poderia parafrasear isso aqui. Eles vejam como era o meu procedimento antes de eu ter esse encontro com Jesus. Veja como eu era fervoroso cumpridor das tradições dos fariseus. Por que mudei? Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, separou Paulo para ser apóstolo, desde quando? Antes dele nascer. Antes de nascer, Deus já tinha separado e disse: esse aqui vai ser apóstolo, esse aqui vai ser um profeta, esse aqui vai proclamar o meu evangelho. É isso que a Bíblia diz. Então, quando ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, é Deus que chama, não é o homem que vem, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem perda de tempo. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Paulo recebeu o evangelho da graça de Deus, quando ele recebeu o evangelho de Jesus, ele não foi para Jerusalém para ser instruído pelos outros apóstolos. Ele não foi conversar com Pedro, com João: o que é que vocês acham? Vocês já são apóstolos de mim? Será que isso aqui está certo? Será que foi Jesus mesmo que me apareceu? Será que isso aqui é a verdade? Ele disse: não, eu não perdi tempo. Eu parti para a Arábia, eu fui para Damasco e preguei o evangelho que Jesus havia me revelado. Aleluia! Só depois de 3 anos é que Paulo teve a oportunidade de se encontrar com Pedro e com João. 3 anos depois. Versículo 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Cefas é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Olha, irmãos, nessa época aqui, as pessoas que haviam se convertido a Jesus lá na Judéia não conheciam Paulo pessoalmente, mas elas sabiam que agora aquele que era um perseguidor implacável da igreja estava pregando uma verdade que anteriormente ele procurou de todas as formas e maneiras destruir. Isso eles já sabiam. O versículo 22 diz isso: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aleluia. Então, só existe um evangelho para a igreja. Esse evangelho único foi entregue a Paulo mediante revelação de Jesus Cristo, é o que ele diz aqui. E quem perverte esse evangelho, Paulo diz, é porque é filho do diabo. Quem faz acréscimo a esse evangelho, ou quem subtrai alguma coisa desse evangelho, considere o maldito, considere o anátema. Jesus nunca mandou Paulo ensinar o seu povo, por exemplo, a fazer uma romaria. Aqui no Ceará,
Quantas milhares e milhares e milhares de pessoas fazem romaria a São Francisco, a Canidé? Quantas fazem romaria a Juazeiro do Padre Cícero? Onde está isso na Bíblia? Onde que Jesus mandou se fazer isso? Jesus nunca mandou Paulo ensinar o seu povo a fazer uma procissão. Ele nunca ensinou o povo a ir para um lugar chamado igreja e levar uma peça de roupa representando um ente querido. Mas isso está aí estabelecido. Isto é a perversão do Evangelho. Alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Jesus nunca mandou Paulo ensinar a igreja a fazer um culto para as pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo. Nas igrejas pentecostais, a pessoa chega à igreja, o pastor força a barra para ela aceitar Jesus, ela diz que aceita Jesus, aí diz que tem que batizar na água, batiza em água, e aí diz: agora você vai começar a buscar o Espírito Santo. Tem gente que está há 20 anos, 30 anos e diz: eu não entendo porque é que eu busco tanto e o Senhor não me batiza com o Espírito Santo. Domingo é o dia do culto para buscar o Espírito Santo. Onde está isso na Bíblia? Isso é um evangelho pervertido. O que está na Bíblia? Só virar um pouco à frente, a próxima epístola, Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? E é o Espírito Santo que faz ela ser uma nova criatura, é o Espírito Santo que faz ela nascer de novo, é o Espírito Santo que muda a pessoa por dentro e por fora. Então ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando a pessoa é de Deus, ela pode estar nas profundezas do inferno, ela pode ser um ladrão, um assassino, um drogado, uma prostituta, pode ser um idólatra, pode ser um macumbeiro, pode ser um feiticeiro, pode ser o que for. Mas se é predestinada por Deus, no tempo de Deus, Deus a chama. E Deus chama fazendo com que ela ouça o evangelho da salvação, a palavra da verdade. Ela vai ouvir, ela vai crer. E naquela hora Deus a batiza com o Espírito Santo. Se não é de Deus, pode trazer cama e ficar 24 horas por dia dentro do templo. Não vai acontecer nada. Continua mesmo, às vezes até pior do que era. Agora, quando é de Deus, é assim, ó. Então, meus irmãos, nós da graça de Deus, nós vivíamos no passado, vivemos em muitas denominações diferentes, recebíamos um evangelho pervertido, mas através do estudo da palavra, nós percebemos que era necessário sair do meio do erro, sair do meio daqueles que estão em frontal oposição a Deus, para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus. Foi você mesmo que enxergou isso. Ninguém te obrigou, ninguém criou uma situação. Você foi ouvindo a palavra, recebendo o evangelho da tua salvação, ouvindo a palavra da verdade, você creu, você foi selado com o Espírito Santo e você percebeu que era absolutamente necessário sair do meio daqueles que vivem no erro. Quer ver? Porque se não sair, não tem jeito. Segundo aos Coríntios capítulo 6, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Que união pode haver do crente, o cristão, com o incrédulo? Nenhuma. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei
e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, tem que ser de Deus, tem que ter coragem para obedecer essa ordenança de Deus aqui, ó. Todos nós aqui, sem exceção, tivemos que enfrentar pastores, convenções, denominações, na defesa, da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Tivemos que romper com o erro, tivemos que sair do meio deles. Eu disse, olha, ou você faz isso, ou você não é meu filho, ou você não vai ter comunhão comigo. E eu digo para você, meu irmão, só rompe com um sistema religioso que prega um evangelho pervertido quem é eleito de Deus. Quem não é eleito de Deus não rompe nunca. O cara ouve a verdade, confere na Bíblia, mas continua no erro. Ouve a verdade, mas continua lá no pé do padre. Continua lá devoto das imagens. Continua fazendo procissão. Continua fazendo romaria. Ouve a verdade, continua fazendo corrente, continua participando de fogueira santa, continua fazendo culto para quebrar maldições, continua ouvindo o evangelho pervertido. Só rompe aquele que é um eleito de Deus. Quem é eleito de Deus não tem outra alternativa a não ser romper com o erro. Amém? Abra, por favor, no livro do profeta Jeremias, para que a gente caminhe para o final da mensagem. Jeremias capítulo 6, versículo 14 em diante. Aqui ele está falando dos falsos pastores, das falsas igrejas, das falsas religiões. E agora Deus diz assim, que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa envergonhasse. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Comete abominação e não sente vergonha por isso. Versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Perguntem pelas antigas veredas, pela antiga verdade, pergunte qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Você já imaginou isso aqui? Deus manda o profeta falar com o povo e dizer, olha, põe uma margem do caminho, dê um tempo. Procure saber das antigas veredas, procure saber qual era a verdade que era pregada no início. Procure saber qual era o evangelho que era pregado na igreja primitiva. Pergunte qual é o bom caminho e ande por esse bom caminho e vocês vão achar descanso para as almas de vocês. E o povo disse, não andaremos por esse caminho. Tá bom que nós estamos andando. Aqui na idolatria tá bom, porque o Deus dos idólatras aceita do jeito que eu sou. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso trair a mulher, trair o marido, e está tudo bem com Deus. Eles querem um Deus assim. Eles não querem andar pelo bom caminho. Versículo 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estais atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Eu disse, olha, eu pus pregadores, dizendo, estejam atentos à minha voz, estejam atentos ao que eu digo, estejam atentos à minha verdade. Mas eles dizem, não escutaremos verdade nenhuma. Não queremos ouvir nada disso. Sai daqui, Jeremias. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te,
ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Por isso que você vê tanta tragédia nesse mundo. Às vezes assim, puxa, como é que Deus permitiu isso? Olha o tsunami, devastou, matou mais de 250 mil pessoas, matou 500 mil pessoas. Olha, o morro não sei das quantas desabou, a terra escorreu, cobriu não sei quantas casas, matou um monte de gente. Como é que pode? Como é que pode? Está aqui, ó. Pode. Pode. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda iniquidade e perversões dos homens. As pessoas não acreditam nisso. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Isso era coisa que eles levavam para oferecer a Deus. Aí Deus diz: os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos, juntamente com o vizinho e o seu companheiro perecerão. Quando Jeremias proclamou essa ordem aqui de Deus, ele foi duramente criticado. O povo recusou veementemente a andar pelo bom caminho, a achar descanso para suas almas. Não tem sido diferente nos dias de hoje, irmão. A maioria das pessoas que estão aí fora ouvindo um falso evangelho, ouvindo um evangelho pervertido, não dão a mínima para o verdadeiro evangelho. Vocês são testemunha disso. Você chega para uma pessoa lá fora e quer falar dessas verdades de Deus, ela diz: não, vamos deixar para outra hora. Agora chega para ela e fala: olha, se você fizer uma corrente, Deus te dá riqueza. É mesmo, é? Como é que é esse negócio de corrente? Olha, se você fizer uma promessa, Deus vai te dar isso, vai te fazer. Aí o cara quer saber de promessa, mas da verdade ele não quer saber. Então, as pessoas simplesmente fazem pouco caso da ordenança de Deus e optam em permanecer no erro. Essa é a verdade, está aqui, ó. Talvez alguém que me ouça pelo rádio, essa mensagem vai passar na rádio, ou ouça ouvindo um CD ou DVD, que esse culto é gravado em DVD. Talvez alguém diga: pastor Carlos, eu congrego numa denominação e o meu pastor diz que tudo que ele faz aqui na igreja está respaldado na Bíblia. E aí? Ok. Sabe o que é que você faz? Procure na Bíblia para ver se aquilo que o teu pastor está fazendo e que ele diz que está respaldado na Bíblia, procure ver na Bíblia se está de acordo com as práticas das igrejas primitivas, pela prática das igrejas que foram aprovadas por Deus no início do primeiro século. Faça isso. Deixa eu ver. Meu pastor está fazendo uma coisa estranha aqui. Ele joga um sal grosso e manda a gente passar em cima, que vai dar sorte, que vai abrir os caminhos. Espera aí. Ele diz que tem respaldo bíblico. Deixa eu ver se a igreja de Jesus alguma vez fez isso. Vai para a Bíblia. Diz: onde é que esse cara foi tirar isso? Botar sal grosso no chão e mandar o povo passar por ele. Onde é que está isso? Aí você vai ver que é um evangelho pervertido. Ah, o padre está mandando eu fazer uma promessa ao padre Cícero do Juazeiro. Peraí, deixa eu ver se em algum lugar da Bíblia Deus manda fazer promessa a quem quer que seja. Deixa eu ver se está aqui na Bíblia. Você vai procurar de Gênesis, Apocalipse, não vai achar. Aí vocês: opa, isso aí é um evangelho pervertido. E a ordem de Deus qual é? Sai do meio deles, rompe com o erro, rompe com aquilo que eu abomino, e você encontrará paz para a tua alma. Você vai encontrar descanso. Você vai viver uma vida de comunhão perfeita com o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? É simples. É simples. Agora,
Não fuja de obedecer essa ordenança de Deus. Não fuja. Olha, corra léguas daqueles que proclamam um falso evangelho. Queira distância daqueles que anunciam um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Não queira assunto, não queira conversa, sabe? Saia fora rápido, porque senão Deus pune você. Deus disciplina você. Queira a pureza da verdade sagrada. Queira a pureza do evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Amém, irmãos? Amém, amados? Quem é de Deus, irmãos, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Só tem essa aqui. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus.